Iniciando a resolução da prova do concurso da Prefeitura de Juarez Távora, prova de fundamental incompleto. Questões de matemática da 21 até a 30. A questão 21 ela foi anulada. Vamos ver por quê? Em um avião, o número de assentos é 7/5 do número de passageiros naquele voo. A fração que representa a divisão do número de assentos vazios pelo número de passageiros é... Como na questão a gente não tem o número de passageiros, então digamos que o número de passageiros é x. O número de assentos é 7/5 de x. Então, assentos, 7/5 vezes x. Número de assentos. Ele quer a fração que representa a divisão do número de assentos vazios pelo número de passageiros. Número de assentos vazios. É só a gente fazer o quê? A gente fazer uma subtração entre o número de assentos, que é 7/5, pelo número de passageiros, que é x. Aí ficaria 7/5 de x menos x. Aqui, 7/5 de x. Para a gente subtrair frações, precisa de denominadores iguais. Para igualar os denominadores, nesse caso, a gente pode multiplicar o x por 5 e dividir por 5. Então, ficaria menos 5x sobre 5. Na soma e na subtração de frações, repetimos o denominador e somamos ou subtraímos os numeradores. 2x menos 5x é 7x menos 5x dá 2x sobre 5. Então, isso aqui é o número de assentos vazios. Ele quer a fração que representa a divisão do número de assentos vazios pelo número de passageiros. Então, 2x sobre 5 dividido por x. Então, aqui ficaria 2x sobre 5x. Simplificando x com x, 2 sobre 5. E aí, letra C. Questão 22. Na família dos Noronha, a idade dos 3 irmãos são números consecutivos. A soma delas perfaz o valor de 36 anos. Sabendo que o pai das crianças tem o triplo da idade do sucessor do filho do meio, ou seja, qual é o sucessor do filho do meio? É o filho mais velho. O mais velho. Tem a idade do mais velho. Tem o triplo da idade do mais velho. Então, determine a idade do pai. Sendo assim, a gente sabe que as idades são 3 números consecutivos. Então, digamos que o mais novo tenha x anos. O outro vai ter x mais 1, porque é consecutivo ao mais novo. E o próximo, x mais 2, que é o mais velho. Imagine 3 números consecutivos, 4, 5 e 6. 4, 4 mais 1, 4 mais 2. Então, assim, somando as idades, x mais 1 e x mais 2 igual a 36. Sendo assim, a gente tem 3x mais 3 igual a 36. Logo, 3x é igual a 36 menos 3. E assim fica que 3x é igual a 33. Logo, x é igual a 11. Só dividir 33 por 3. Como x é o mais novo, eu quero saber a idade do mais velho. O mais velho é x mais 2. Então, o mais velho tem 13 anos. E o pai tem um triplo da idade do mais velho. O triplo é 3 vezes. 3 vezes 13, 39 anos. Letra D. Questão 23 também está anulada. Encontre a área de um triângulo que tem altura igual ao dobro de sua base e cuja base mede 3 unidades de centímetro. A área do triângulo é base vezes a altura dividido por 2. A base tem 3 centímetros, 3 unidades de centímetro de comprimento, e a altura tem o dobro da base. Então, a altura é 6. Então, seria 3 que multiplica 6 dividido por 2.
Isso dá 18 dividido por 2, que vai dar 9. Letra C. Alguns estudantes saíram em protesto contra o corte, na verdade, contingenciamento, segundo o governo, na educação nível superior, considerando que os manifestantes ocupavam uma área de 0,065 km² da Avenida Paulista e que cada estudante ocupa uma área média de 1,25 metros quadrados, o número de manifestantes na Avenida Paulista foi de... Então, aqui, primeiro a gente tem que tornar essas unidades iguais. Então, eu tenho aqui quilômetro quadrado e metro quadrado. O quilômetro ele é maior do que o metro, então é interessante a gente transformar o quilômetro quadrado em metro quadrado. Para isso, a gente tem que recordar o seguinte, que existe uma tabelinha que relaciona quilômetro, hectômetro, decâmetro e metro. Então, eu estou aqui em quilômetro, vou andar nessa direção. Então, vou multiplicar por 10 a cada vez que eu andar. Isso se fosse unidade de comprimento. Como é unidade de área, é 10 vezes 10, ou seja, 100. Cada casa que eu andar, eu tenho que multiplicar por 100 uma vez. Então, eu vou multiplicar por 100. Depois, multiplicar por 100 de novo. E depois, multiplicar por 100 de novo. Ou seja, eu estou multiplicando aí por 1 milhão. Então, vou pegar 0,065 e fazer vezes 1 milhão. 3 zeros. Ok. Multiplicação com vírgula. Eu tenho 3 casas decimais depois da vírgula. Se eu andar essas 3 casas decimais, eu estou multiplicando por 1000. Então, eu teria 65 vezes 1 milhão é 1000 vezes 1000, ou seja, 65 vezes 1000, que vai dar 65 mil. 65 mil metros quadrados de área. Claro que daria para armar essa multiplicação e multiplicar normalmente. Multiplicação com vírgula. Mas se você perceber que eu estou multiplicando números decimais por potências de 10, cada vez que tu anda com a casa uma vez, tu está multiplicando uma vez por zero. Então, assim, para a gente saber quantos manifestantes tinham na avenida, a gente vai ter que dividir a área total pela área que cada um ocupa, que é 1,25 metros quadrados. Então, vamos dividir 65 mil por 1,25. Divisão com vírgula. Primeiro a gente tem que eliminar a vírgula. Como aqui as casas decimais são diferentes, tu coloca e iguala as casas decimais. Pronto. 2 casas decimais de cada lado. Agora você pode esquecer a vírgula. Igualou as casas decimais, esquece a vírgula. E aí é só começar a divisão. Pega 650 e divide por 125. Que vai dar 5 vezes. 5 vezes 125 dá 625. Para 650 sobra 25. Baixa um zero. 250 para 125 dá 2. 2 vezes 125. 250 para 250 zero. Aí baixa o outro zero. Aí abaixando o zero agora. 52 mil. 52 mil é letra C. Questão 25. Em um mol de elétron tem 6 vezes 10 elevado a 23 elétrons. Considerando que a massa de um elétron é 9 vezes 10 elevado a menos 31, calcule a massa de 6 mols de elétron em miligrama. Então, a questão também foi anulada, mas vê só. Ele quer saber qual é a massa de 6 mols de elétron, sendo que 1 mol de elétron tem 6 vezes 10 elevado a 23 elétrons. Então, considere que a massa de um elétron é essa, em quilograma. Então, para a gente transformar de quilograma para miligrama, a gente vai ter que multiplicar por 1 milhão.
Então, eu tenho 9 vezes 10 elevado a menos 31, que eu vou multiplicar por 1 milhão. Só que 1 milhão é a potência 10 elevado a 6. Porque eu transformo para grama. Quilograma para grama, eu multiplico por 1.000. De grama para miligrama, multiplica por 1.000 novamente. Então, multiplica por 10 elevado a 6. Multiplicação de potência de mesma base, repete-se a base e soma os expoentes. 9 vezes 10 elevado a menos 31 mais 6. Isso aqui vai dar menos 25. Menos 25 miligrama de massa. Então, agora a gente vai fazer o quê? A gente tem que multiplicar a massa de um elétron vezes o mol. Mas eu quero 6 mols de elétron. Então, eu vou ter que multiplicar 1 mol vezes 6. Então, seria 6 vezes 6 vezes 10 elevado a 23. O que vai dar, 36 vezes 10 elevado a 23 elétrons. Essa quantidade tem 6 mols. 6 mols tem 36 vezes 10 a 23 elétrons. Que é 23. 10 elevado a 23. Pois bem, agora é só a gente multiplicar a quantidade de elétrons vezes a massa de cada um. Então, seria 9 vezes 10 elevado a menos 25, que multiplica 36 vezes 10 elevado a 23. Aqui você vai multiplicar 9 vezes 36. 36 vezes 9. 9 vezes 6. 9 vezes 6 dá 54. 4 sobre 5. 9 vezes 3, 27. Com 5, 32. 324. E aí, 10 elevado a menos 25 vezes 10 elevado a 23. Multiplicação de potência de mesma base. Repete a base e você vai subtrair os expoentes. 25 menos 23, que no caso vai dar menos 2. Então, eu tenho 324 vezes 10 elevado a menos 2 miligramas. Aí, qual vai ser a resposta? 10 elevado a menos 2 seria você dividir por 100. Se você dividir 324 por 100, isso aqui vai dar 3,24. 3,24, a resposta correta é a letra E. Então, questão foi anulada aí, mas a resposta é a letra E. Questão 26. Um amigo abasteceu com 25 litros de gasolina e pagou R$ 45. No dia seguinte, abasteceu com 14 litros de gasolina, pagando 28. Supondo o mesmo rendimento em quilogramas, nas condições descritas, determine o preço por litro de combustível e aponte o mais vantajoso. Preço por litro. Então, aqui, 25,45. Preço por litro de combustível. Então, você deveria dividir 45 por 25. E o outro é álcool, né? Então, aqui são dois combustíveis diferentes. Gasolina, R$ 45,00, 25 litros. É o preço por litro. Então, aqui vamos fazer a divisão, né? Dá para simplificar por 5. Isso aqui é 9 dividido por 5. 9 dividido por 5. Dá 1. Sobra 4. Coloca 0,. 40 por 5 dá 8. Então, isso aqui é 1,8. R$ 1,80 por litro. Isso de gasolina. O outro é o álcool. Abasteceu 14 litros pagando 28. 28 dividido por 14. 28 é o dobro de 14. Se a gente dividir 28 por 14, isso vai dar 2.
Então, ele disse que supõe que o mesmo rendimento em quilograma nas condições descritas determine o preço mais vantajoso. Então, gasolina, mais vantajoso. 1,80 por litro e é a mais vantajosa, letra A. 27. Algumas regiões do sertão nordestino que sofrem com escassez de água são abastecidas por caminhões-pipa. Sabendo que a capacidade de um caminhão é de 3 metros cúbicos e que a população recebe água em baldes de 15 litros, cada pessoa determine quantas pessoas são abastecidas por um caminhão. Então, aqui eu tenho duas grandezas diferentes. Eu tenho litro e metro cúbico. Duas unidades diferentes para a mesma grandeza, que é volume ou capacidade. Nesse caso, a gente tem que recordar que 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. 1 metro cúbico é 1.000 litros. Uma caixa d'água dessa normal de 1.000 litros tem 1 metro cúbico. Então, quero saber, 3 metros cúbicos são quantos litros? Então, é só a gente multiplicar, né? 3 vezes 1.000. Então, isso vai dar 3.000 litros de água. Só que cada pessoa pega essa água com um balde de 15 litros. Então, para saber quantas pessoas vão pegar essa água, a gente vai ter que dividir 3.000 por 15. Aí pega o 30 dividido por 15 dá 2. 2 vezes 15 dá 30. Para 30 não sobra nada. Baixa o 0. 0 dividido por 15 dá 0. 0 vezes 15 dá 0. Para 0 não sobra nada. Baixa o último 0. 0 dividido por 15, 0. Então, resposta, letra C, 200. A soma dos números racionais do conjunto é... Então, eu tenho 3 sobre 5 mais 2 sobre 5 menos 1,2. Quero saber quanto vale essa soma. Primeiro aqui a gente já pode somar de cara essas duas frações, porque tem mesmo denominador, que é o 5. Então, 3 mais 2 dá 5 sobre 5, menos 1,2. Na verdade, aqui eu acho que é menos 1. Não é 1,2. É 1. É menos 1 e 2. Falou número racional, número decimal, número racional. Aí você se confunde. Se essa vírgula é do número decimal ou se é a vírgula do conjunto. Mas é do conjunto. Então, aqui deu 5 sobre 5, menos 1 mais 2. Menos 1 mais 2. Eu tenho 2 para pagar 1, sobra 1. Então, fica 5 sobre 5 mais 1. Só que 5 sobre 5 é 1. E 1 mais 1, no final dá 2. Letra C. Questão 28, letra C. Penúltima questão. Em períodos diferentes do dia, a temperatura de uma cidade registrou 3 graus Celsius, menos 2 graus Celsius, 1 grau Celsius e 9 graus Celsius. Sendo assim, a maior amplitude térmica ocorreu entre... Aí ele dá vários períodos. Quer saber a amplitude, quer saber a diferença entre essa temperatura. Então, entre o segundo e o primeiro. O primeiro era de 3, foi para menos 2. Se eu fizer a diferença, 3 menos menos 2 dá 5. Então, vou colocar aqui, 5 graus Celsius. Letra B, o terceiro e o primeiro. O terceiro é 1 grau Celsius, o primeiro foi 3. Então, a diferença aqui foi de 2. Terceiro e segundo. O segundo foi de menos 2, o terceiro foi de 1. A diferença vai dar 3. Quarto e segundo. O quarto foi de 9, o segundo foi de menos 2. Aqui a diferença vai dar grande. Se a gente subtrair, vai dar 11. 11 graus Celsius. E por fim, entre o quarto e o terceiro. O quarto é de 9 e o terceiro é de 1. A diferença é de 8 só. Então já dá para descobrir a resposta, né? Letra D. Questão 29, letra D.
Por fim, questão 30. O primo de Carlos lhe perguntou quantos anos tinha. Carlos, como estava estudando números romanos, disse que estava com L 1x anos. Isso corresponde a quantos anos? Olha, o L corresponde a 50 em algarismo romano. O L é o 50. Então, a gente tem 50. 1 é menor do que o x, porque o i vale 1 e o x vale 10. Quando o número menor vem imediatamente antes do número maior, no algarismo romano, a gente tem que subtrair. Então, 10 menos 1 dá 9. Então, é 50 mais 9. 50 mais 9, 59 anos. Letra C. E assim a gente encerra a resolução das questões desse concurso. Questões de fundamental incompleto.